Nós vamos agora para o 40 mais. E dentro do 40 mais, nós vamos ter outras características, nós vamos ter outros desafios e outras fortalezas. Vamos lá. Uma das coisas que vai acontecer a partir do momento que você ultrapassa o 40 mais, a parte de conhecimento e de desenvolvimento ainda pode acontecer, tá? Ainda pode ser desenvolvida. Só que fato é que na grande maioria das vezes o comportamento nosso vai ser muito mais no sentido de consolidar aquilo que nós aprendemos, as experiências que nós já tivemos. Então nós temos mais conhecimento, nós temos mais experiência e a gente consolida isso do que buscar novas coisas. Aqueles que se mantêm na busca, no estudo, na orientação, sensacional, é extraordinário, porque se você consegue somar a tua experiência do passado, se você consegue somar a tua habilidade e o teu conhecimento do passado, e você continua estudando, você continua desenvolvendo coisas novas em você, você se torna um cara incansável, você se torna um cara competitivo, você se torna uma pessoa atualizada, e tudo isso vai ser extremamente favorável para você seguir a sua jornada como empreendedor, seja no segmento que for. E a gente precisa entender isso, né? O jovem, ele tem bastante dificuldade em relação à questão do estudo, porque estudo sempre foi uma coisa chata, a forma didática de estudar sempre foi uma coisa muito chata. E o jovem acha que a partir de um determinado momento, quando ele se forma, quando ele termina a faculdade dele, ele tem essa ilusão, ele tem essa utopia que ele não vai mais precisar estudar. E isso não é uma realidade. Se você quiser ser um cara diferenciado no mercado, você vai ter que continuar estudando sempre. Você vai ter que ficar se reinventando sempre, tá? Então, esse é um ponto extremamente importante. O segundo ponto, a segunda característica, é que você, nessa fase, já precisa ter algum reconhecimento no mercado. Você já precisa ter um network, você já precisa ter um relacionamento com pessoas e com o mercado da sua área de atuação e ser reconhecido por isso, ser reconhecido pelo profissional que você faz. Muito possivelmente isso vai acontecer, talvez em maior ou menor escala, né? Uma pessoa que tem poucos relacionamentos, mas tem uma galerinha que gosta do trabalho que ele faz. Já tem um outro cara que tem um relacionamento gigante e tem uma galera que bate palma para ele pelo trabalho que ele faz. Mas de alguma forma você já tem esse reconhecimento naquilo que você está fazendo no teu mercado de atuação. E isso também é uma característica que você já deve ter desenvolvido. Quando está no 40 a mais, você já deve ter chegado a essa condição, tá? Pontos fortes desse sentido. Você tem mais conhecimento, você tem mais sabedoria, você tem mais experiência para que você consiga resolver problemas. Então, coisas que chegavam lá nos 20 mais e lá nos 30 mais, que eram grandes problemas, que eram coisas intransponíveis, né, que eram coisas que você sofria para tomada de decisão, no 40 mais você já está tomando essa decisão com base nas experiências que você teve, você já está tomando essa decisão muito mais fácil, né? Você às vezes até antecipa essas tomadas de decisão com base justamente nessa experiência que você tem, nesse conhecimento, né, somado a essa experiência. Aqui você tem um ponto muito forte, que é o desenvolvimento dessa capacidade, dessa sabedoria para resolver problemas mais complexos, para resolver as coisas mais difíceis que chegam para você, tá? Então, isso é uma habilidade que nem todo mundo tem. Isso é uma habilidade que, quando desenvolvida, tem um valor muito grande. A outra coisa que você vai ter forte já nos seus 40 mais é a tua rede de contatos, a sua rede de relacionamento. Isso precisa estar desenvolvido. Então, lembra quando eu falei lá atrás do Mão de Seda? Quando eu falei desse cara lá atrás, era disso que eu estava falando. Por quê? Porque nessa fase da sua vida, cara, você tem que ter um volume de contatos absurdo. Você tem que ter um relacionamento gigante. Você tem que saber se relacionar com as pessoas. Você precisa chegar em pessoas que não são do seu relacionamento através de pessoas que são do seu relacionamento. Tem uma dinâmica que eu participei certa vez, que nós estávamos dentro de uma sala e aí as pessoas se juntaram e falaram assim, nós precisamos falar com o governador. Alguém que conhece o governador? Não, ninguém conhece. Já escolheram uma pessoa que ninguém conhecia. E eles falaram o seguinte, olha, acionem o seu network, cada um aciona o seu network e a gente precisa falar com ele em tantos minutos. Precisa ter acesso ao telefone dele em tantos minutos. Só como exercício. Lógico que a gente não ligou para ele.
E aí começou todo mundo se movimentar, ninguém conhecia, mas todo mundo conhecia um monte de gente, e a gente começou a se movimentar no sentido de tentar achar, e conseguimos, num determinado momento, o contato do governador. Então, é você saber usar o teu relacionamento para que você consiga chegar nas pessoas que você precisa, né? Nas pessoas que você tem a necessidade daquele momento, daquela ajuda no âmbito profissional. Você fala assim, puxa, quem é a pessoa que pode me ajudar com isso aqui? Putz, seria tal cara, mas eu não tenho contato dele. Mas quem tem? Ah, quem tem é o fulano, o ciclano, eu vou tentar fazer o contato com a minha rede para tentar chegar nesse cara. Então, uma rede bem formada é uma rede onde você consegue se relacionar bem com todo mundo que está em volta, mas, sobretudo, que essas pessoas agreguem, né, novos contatos e que você também agregue novos contatos para elas. Então, isso é uma rede de network bem formada. E a partir dos 40 mais, cara, você precisa ter isso formado. Você possivelmente já criou essa rede, tá? Os seus riscos, os seus desafios aqui. O primeiro deles é você achar que você já chegou em algum lugar e que tá bom, né? Então esse é um primeiro risco. Você se acomodar, você se estagnar, você tá com a tua empresa, já aconteceu, você já conseguiu entregar um certo resultado, você tem talvez uma carteira de clientes gerando uma certa recorrência para você, e aí, a partir disso, você passa a desfrutar dessa grana que você está ganhando mensalmente e tal, e para de construir, para de se desafiar. A partir disso, você começa a declinar, porque a sua empresa ela só tem dois movimentos possíveis. A sua empresa sempre estará em crescimento ou em declínio. Ela nunca estará estável. Se você está olhando para a sua empresa de uma forma estável, ela possivelmente está em declínio, ela possivelmente está em queda, né? Ela está caindo, e você não consegue perceber isso. Então, não tem outra opção, ou você está subindo, ou você está descendo. Ah, eu estabilizei, possivelmente você está dentro de um ambiente que está caindo, mas você não consegue perceber porque você está caindo junto, tá? Então, o teu maior desafio nos 40 mais é se manter conectado, se manter estudando, se desenvolvendo, trabalhando, fazendo as coisas para que você possa crescer, para que a tua empresa possa se desenvolver mais, para que ela possa se atualizar, né? E isso tudo vem junto com uma questão de vigor físico, porque com 40 a mais, você começa a se achar mais maduro, você começa a se achar mais cansado, você perde um pouco, né, do teu vigor físico, e isso é natural, perde mesmo, vai acontecer, você vai perder, só que você precisa compensar isso através de um cuidado que você precisa ter com a tua saúde, de um cuidado de desenvolvimento que você precisa fazer, né, de atividade física, de uma alimentação que seja mais direcionada para aquilo que você está fazendo, para que você possa, enfim, estar plugado, que você possa estar conectado, que você possa estar fazendo as suas coisas. E aí você vai continuar se mantendo dentro desse vigor físico. Então, fazer os seus check-ups, fazer os seus cuidados que você precisa ter para você ter qualidade de vida, para que você tenha saúde, para que você possa continuar empreendendo, continuar crescendo, porque se você não está crescendo, você está caindo, ok?